oportunidade. Eu costumo dizer que a oportunidade ela é como um trem e estando nós, na parada, na estação, se nós deixarmos de entrar, perderemos a oportunidade de estar dentro deste trem. Mas os que entram aproveitam da parte de Deus a viagem, como assim o Senhor nos queira conduzir. Quem diz amém? Amém. Queridos irmãos, aqui estamos, como já dissemos, iniciando o mês e a campanha evangelizadora na pessoa do nosso nominado está promovendo mais uma série de estudos. Para tanto, estamos com esta responsabilidade ímpar de estar trazendo da parte de Deus uma palavra a todos nós, e desde já queremos rogar, pedir a oração da igreja em nosso benefício, para que o Senhor, conforme a sua vontade e necessidade nossa, possa estar e continuar falando conosco por meio da sua poderosa palavra. Amém, meus irmãos? Este estudo que estará sendo, ou que está sendo promovido pela campanha evangelizadora, é falando, irmãos, acerca do Espírito Santo. Estaremos estudando a pessoa e a obra do Espírito Santo. Teremos semanas aqui maravilhosas e eu convido aos irmãos a estarem participando e não perder nenhuma sexta-feira que o Senhor lhe concedeu. Amém, meus irmãos? Queridos, temos lido um texto bíblico, um texto bastante conhecido de todos nós, o capítulo 1 do Gênesis, e queremos discorrer, com a graça de Deus, também de outros versículos, e acredito que o Senhor falará conosco por meio da sua palavra. Estaremos ajudando, irmãos, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Repitam após mim: a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Veremos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele não só apenas atuou de forma efetiva no Novo Testamento, como também expressamente atuou no Antigo Testamento. Quem diz amém? Amém. Observamos, queridos irmãos, este primeiro versículo do capítulo 1 do Gênesis e também o versículo 2 deste mesmo capítulo. Nós veremos a descrição, não é, irmãos? E também a pessoa do Espírito Santo sendo citada no início. Quem diz amém? Amém. Então, veremos o Paracleto de Deus sendo citado no início, no Gênesis. Diz a Bíblia: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quem diz amém? Amém. Queridos, vemos categoricamente a ação direta da pessoa do Espírito Santo na criação, tendo em vista que este primeiro capítulo
fala justamente acerca da criação de Deus, tanto das coisas que hoje existem, bem como também da criação do ser humano. Mas o fato é, irmãos, que havia ou houve a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Observamos na Bíblia que há vários exemplos bíblicos desta atuação. Mas, queridos irmãos, antes de entendermos esta verdade ou estudarmos acerca desta verdade, precisamos entender o conceito, o significado e alguns sinônimos desta atuação. O que representa a atuação? A atuação é o mesmo que desempenho, ação, atividade, trabalho, elaboração, operação, comportamento, bem como também conduta e atitude, procedimento, ato e exercício, papel e prática. Quem pode dizer amém? Amém. Aqui está, irmãos, alguns significados a respeito da atuação, e temos base bíblica desta atuação, deste papel do Espírito Santo na antiga aliança. Moisés, um homem de Deus, servo do Senhor, escolhido por Deus, descreve esta verdade neste capítulo 1, versos 1 e 2 do Gênesis, visto que Moisés foi um homem maravilhosamente usado por Deus, e ele compôs, não é, irmãos? Ele escreveu todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas a verdade é, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele agiu na antiga aliança. Quando falamos de ação, nós só nos lembramos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não é? Nós só remetemos esta ação do Espírito Santo, esta atuação, só remetemos ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, por ocasião de uma promessa que Deus havia feito ao profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, quando nós falamos desta verdade, só nos lembramos do capítulo 2 de Atos, desse cumprimento do derramamento do Espírito Santo. Mas estaremos observando por diante que Deus agiu poderosamente por meio do Espírito Santo na antiga aliança, também conhecida como Antigo Testamento. Quem diz amém, irmão? Amém. Queridos, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, abra comigo a sua Bíblia para meditarmos em algumas referências. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis e
vi que rastejam pela terra. Quem pode dizer amém? Amém. Observe aqui neste versículo de número 26 do capítulo 1 do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem. Observe, irmãos, que este façamos, ele está no plural, ou seja, a terceira pessoa da Trindade é citada neste façamos. Observe que Deus não disse vou fazer, não, ele disse façamos, porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na criação. Este é o primeiro aspecto da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vejamos também outro versículo que ainda cita com relação à pessoa do Espírito Santo. Gênesis capítulo de número 11, verso de número 7. Vejamos aqui. Digo, Isaías, capítulo de número 48, meus irmãos. Só retificando. Isaías, capítulo de número 48. Leiamos esse texto bíblico, verso de número 16. Gênesis 48. E o versículo de número 16, Isaías 48, que diga, Isaías 48, verso 16, nos diz a palavra do Senhor: chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo, tendo estado lá, agora o Senhor Deus me enviou a mim em espírito. Quem diz amém, irmãos? Aqui está relatando com relação à repreendida da infidelidade de Israel. Então observe que não só no livro do Gênesis a atuação, não é, do Espírito Santo, bem como também em todo o Antigo Testamento veremos referências acerca desta atuação. Então este texto bíblico está contido dentro de um contexto acerca da repreendida e a infidelidade de Israel. Mas não fica só nisso. Observe também, abra sua Bíblia comigo ainda, livro dos Salmos, capítulo de número 51, texto esse bastante conhecido de toda a igreja, verso de número 11, nos diz a palavra de Deus: não me repulse ou não me expulse da tua presença, e nem me retires o teu o teu espírito. Observe que este salmo de número 51 é um salmo de Davi, e Davi aqui ele expressa o seu arrependimento diante, irmãos, de uma falta que fizera no passado, e nós vemos aqui que ele arrepende-se, e neste arrependimento, no capítulo 51 dos Salmos, e o versículo de número 11, ele diz: não me expulse da tua presença, e nem retires de mim o teu
capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente observa, irmãos, que o Espírito Santo, ele tinha e ainda tem um papel fundamental em toda a Bíblia Sagrada. Observe que antigamente, não é? O Espírito Santo, ele vinha de forma esporádica, não é? Ele vinha e atuava de forma esporádica. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós vemos alguns exemplos destas manifestações esporádicas do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele agia de forma objetiva. Como não lembrar de Sansão? Sim ou não, irmãos? No livro de Juízes. Como não lembrar de Davi, ainda no capítulo 16 de 1 Samuel? E dentre outros homens de Deus, reis, profetas e sacerdotes da antiga aliança, que tiveram a atuação de Deus por meio do Espírito Santo no tempo em que viveu e desenvolveu o seu ministério. Então o Espírito Santo, ele não apareceu ou agiu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos por ocasião do derramamento. Se nós observarmos, havia a atuação do Espírito Santo desde o Gênesis. E em toda a Bíblia veremos que o Espírito Santo agiu. Abra sua Bíblia comigo ainda para meditarmos um pouco. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel, verso de número 13, nos diz a palavra de Deus: tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, me ajude, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que foi que aconteceu, meus irmãos? O Espírito do Senhor se apoderou, em outras linguagens, se apossou de Davi. Observe esse contexto, não é? Que Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. Deus dá uma ordem ao profeta Samuel para que fosse à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos Deus tinha lhe provido de o quê? De um rei. E nesse contexto nós observamos neste versículo de número 13 que Samuel, como profeta de Deus, representante de Deus, levanta com chifre de azeite e unge, e a partir daquela unção o Espírito do Senhor fez o quê? Se apoderou de Davi. Então nós vemos claramente a atuação do Espírito Santo na antiga aliança ou no Antigo Testamento. Queridos, ainda para corroborar com esta verdade, abra aí a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 33. Jó, capítulo de número 33, verso de número 4. Nos diz a palavra de Deus: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aí eu pergunto aos irmãos: havia ou não a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? É claro, irmãos, é patente, é uma realidade bíblica a atuação do Espírito Santo na antiga aliança.
o Espírito de Deus me fez, ou seja, o Espírito do Senhor me formou, me criou, e o sopro do Todo-Poderoso me dá o quê? Me dá vida, ou me deu vida. A ação do Espírito Santo na antiga aliança é um fato, irmãos, inegável. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Abra ainda a sua Bíblia comigo no livro de Joel. Livro de Joel. Esse texto, se não me engano, já citamos, mas queremos ainda, para corroborar, estar citando esse texto bíblico. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2, verso de número 28. Estamos falando acerca da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Observe, 2:28. E acontecerá depois que derramarei do meu quê? Do meu Espírito sobre toda. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, claramente textos bíblicos, referências bíblicas da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Abra ainda conosco a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 12, verso de número 10, ainda corroborando com esta verdade. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do meu Espírito da graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia um unigênito, e chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Quem diz amém, meus irmãos? Aqui está falando com relação ao arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Existe ou não a atuação do Espírito Santo manifesta no Antigo Testamento? Isso aqui é claro, irmãos, e inegável para a glória do nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, vamos mais à frente, não é? Vamos mais à frente, avançando, e nós veremos ainda textos bíblicos acerca desta verdade. A atuação do Espírito Santo na revelação, a mesma maneira que Cristo prometeu que o Espírito Santo seria o nosso professor, o Espírito Santo ensinou também aos crentes do Antigo Testamento. Quem diz amém, meus irmãos? Ele inspirou os profetas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Veja a atuação do Espírito Santo no que diz respeito ao ensinamento, à inspiração. Capítulo 23, verso de número 2 do livro de 2 Samuel. Nos diz a palavra de Deus: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Quem pode dizer amém? As últimas palavras de Davi, já encerrando ali a sua participação no reinado. Davi dizia: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Oh glória, a ação do Espírito Santo na vida do rei de Israel. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Abra ainda comigo livro do profeta Ezequiel.
do profeta Ezequiel. Os irmãos vão tendo aí um pouco de paciência comigo e vamos avançando para a glória de Deus. Capítulo de número 2 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 2, verso de 1 ao versículo de número 2, nos diz a palavra: E esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o que, irmãos? O Espírito, quando falava com, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aqui está falando com relação à vocação ministerial deste profeta Ezequiel. Então observe, irmãos, que estamos trazendo referências acerca desta atuação no livro do Antigo Testamento. Então a atuação é um fato verídico, inegável. Quem pode dizer amém? Amém. Pronto, então entrou em mim o Espírito quando falava com o Espírito aqui, se os irmãos observarem, é o Espírito com E maiúsculo, digo, o Espírito com E maiúsculo, representando o Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando a Bíblia declara, ou em sua narrativa está o Espírito com E minúsculo, ou é o Espírito do homem, ou é o Espírito maligno. Mas quando se trata do Espírito com E maiúsculo, se está falando do Paracleto de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quem diz amém? Amém. Então vimos aqui na história que o Espírito Santo inspirou os profetas. Vamos mais à frente aqui, irmãos. A ação ainda do Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras do Antigo Testamento. Quem diz amém? Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 21. Nos diz a palavra de Deus, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos como pelo Espírito Santo. Aleluia. A atuação do Espírito Santo concedente a inspiração das palavras ou da palavra de Deus. Então observe o apóstolo Pedro falando com muita dedicação e com muita veemência, dizendo: olha, eles falaram cheios, movidos pelo Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ele inspirou as Escrituras do Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo na inspiração da Santa Palavra de Deus. Observe ainda comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1 de Atos, verso de número 16, nos diz a palavra: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o quê? Que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Observe que Lucas, neste tratado, ele diz que Davi
a respeito de Judas, a atuação do Espírito Santo na antiga aliança. E não fica só, irmãos, na inspiração das Escrituras, como também ele instruiu o povo de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Ele instrui. Instruir é o mesmo que ensinar. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, vou pedir para os irmãos lerem o versículo conosco. Livro de Neemias. Abra sua Bíblia e participe conosco em nome de Jesus. Neemias, capítulo de número 9. Neemias, capítulo de número 9, verso de número 20. Queremos ver a participação também dos irmãos. Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 20. Cadê ele? Vai ler? Deixa eu ler para ganharmos tempo. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Então observamos aqui que no livro de Neemias está falando com relação ao arrependimento e confissão dos pecados. Observe que o povo estava saindo de uma situação difícil e o livro da lei era aberto e falado, não é, irmãos, naquela oportunidade, e na medida que a palavra estava sendo falada, ministrada pelo sacerdote daquela oportunidade, observe que Deus, por meio do ensinamento, falava o coração do povo naqueles dias e lhe disse: lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Então o Espírito Santo, ele não só é como Salvador, como também é aquele que ensina, é aquele que instrui. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vejamos ainda os dons especiais do Espírito Santo manifestados no Antigo Testamento. Será que houve manifestação de dons no Antigo Testamento? Abra aí comigo. Dons políticos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Vejamos aí com relação à administração os dons especiais do Espírito Santo manifestados no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 38. Olha o texto. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Observamos, irmãos, que o Espírito Santo, como já dissemos, ele vinha de forma objetiva, de forma ainda que esporádica, mas objetiva. Neste contexto, observamos a situação de José, a qual Deus escolhera e levantava José a partir daquele instante como governador de todo o Egito. Mas o que me chama a atenção é este versículo em que lemos, o 41 e 38. 38 disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há, oh glória ao nome de Jesus, o Espírito
de Deus. Observe que Faraó, como o rei do Egito, reconhece que José estava sendo usado por Deus por meio do seu espírito. Observe que esse reconhecimento vem de um rei ímpio, meus irmãos. Sabe por quê? Quando Deus age na vida do seu servo, na vida da sua serva, quem está de fora e até mesmo não conhece as coisas de Deus, passa a assimilar que alguém, o seu servo, está sendo usado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. José foi um exemplo disto. O Faraó testificou, disse: este jovem está sendo usado. Aleluia. Neste homem o Espírito de Deus. Ele não interpreta simplesmente por interpretar os sonhos. Há algo sobrenatural na vida deste homem. Eu consigo observar isto. Aleluia. E não só Faraó, bem como também todo o Egito reconhecia que José tinha em sua vida a atuação. Aleluia, do Espírito Santo de Deus na sua vida, para interpretar, bem como também para, aleluia, administrar, tomar conta e fazer o que o Egito naqueles dias precisava para se sustentar nos dias difíceis. Então vemos aí os dois no que diz respeito ao aspecto político. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Vamos mais à frente. Dois morais. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Aqui está atrelado, meus irmãos, a coragem. Amém? Capítulo de número 6, verso de número 34. Texto esse bastante conhecido de todos nós. 6:34 de Juízes, nos diz a palavra de Deus: então o Espírito do Senhor revestiu a quem, irmãos? A Gideão, o qual tocou Rebeque e a Bezerita, se ajuntaram após dele. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Aqui está falando com relação. Gideão destrói o altar de Baal. Então o Espírito do Senhor revestiu, ou seja, deu graça, aleluia, a Gideão, e Gideão pôde administrar aquela situação. Então, dentro deste dom moral, nós vemos um ato de coragem inspirado pelo Espírito Santo na vida de Gideão. Observe ainda outro texto, capítulo 11 de Juízes, capítulo de número 11, verso de número 29, queridos irmãos, nos diz a palavra de Deus: então o Espírito do Senhor veio sobre quem? Veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Eles, amém, meus irmãos? Quem não conhece a história deste homem chamado Jefté, a qual Deus os escolhe e lhe dá uma incumbência de certa forma grande, irmãos, e
ação do Espírito do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Isso está dentro dos dons morais. Observamos ainda no que diz respeito aos dons físicos. Abra sua Bíblia comigo, livro de Juízes, capítulo de número 14. Estaremos falando deste homem a qual já estudamos inicialmente. Aí está atrelado a força, meus irmãos. Capítulo 14, verso 6 nos diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se o que? Se apossou dele, que ele rasgou como que rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Quem pode dizer amém? Observamos esse texto bíblico aqui, falando de um rei, de um juiz, por nome de Sansão. Uma experiência ímpar que Sansão teve naqueles dias. E diz a Bíblia que ele se depara com um leão novo, um leão forte. E diz a Bíblia que Sansão, glória ao nome de Jesus, possuído, irmãos, desta manifestação do Espírito Santo, ele pega aquele leão e rasga o pelo meio, rasga com toda a sua força, e isto causou admiração aos que ali estavam, aos que passavam. E diz a Bíblia que seu pai, bem como a sua mãe, ficou em silêncio, não relatava nada, porque sabia do compromisso que Sansão tinha com Deus, do seu desenhado. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Mas o que eu quero trazer dentro desse aspecto aqui, irmãos, foi a atuação do Espírito Santo na antiga aliança, na vida desse juiz, a ponto de rasgar o leão pelo meio. Aleluia! Observe que um homem comum, ainda que tenha tanta força, não consegue fazer o que Sansão fez. Mas o interessante é que ele não fez pelas suas próprias forças. Havia ação do Espírito de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. A ação do Espírito Santo de Deus faz toda a diferença na vida do que é chamado. O homem por si só não consegue desenvolver e nem tampouco prestar um serviço para Deus que o agrade, mas ele consegue prestar um serviço a Deus sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é indispensável na vida do crente. Vivemos a nova aliança, vivemos as manifestações e a continuidade dos dons e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu acho interessante é que a antiga aliança, a Trindade Santa, estava lá também. A terceira pessoa da Trindade estava também agindo, dando graça aos escolhidos de Deus. Usava os juízes, usava os reis, usava os profetas, usava os sacerdotes. Era claro esta verdade. Glória ao nome de Jesus. Eu me alegro, meus irmãos,
na história. Aleluia. Desde lá, mesmo com todas as dificuldades da antiga aliança, por tantos problemas que os povos antigos, os nossos pais, vivenciaram, mas a atuação, ainda que de forma esporádica, vinha sobre a vida dos representantes daqueles dias. Ou seja, era a manifestação de Deus dizendo: ainda que haja dificuldade no meio de vós, a minha graça, o meu Espírito, aleluia, ainda agirá na vida de você. Aleluia! Houve um período denominado período interbíblico de 400 anos. Houve este período, um período de silêncio, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava agindo. Amém, meus irmãos? Houve um período que, aleluia, havia, aleluia, este silêncio, mas o Espírito Santo, ainda dentro do silêncio, estava o que, meus irmãos? Agindo, aleluia, consolando. Glória ao nome de Jesus. Nunca estejamos sós, vivemos sós, irmãos. E agora estamos diante da nova aliança. Estamos da graça de Deus. E o Espírito Santo ainda continua agindo. Aleluia. Consolando, manifestando, aleluia, agindo na vida dos crentes, na vida dos irmãos, na vida das crianças, na vida dos idosos. Agora, em nome de Jesus, a atuação do Espírito Santo ainda continua latente, não cessou e não cessará. Oh, aleluia. É esse mesmo Espírito, aleluia, que quando não temos palavra, como diz lá em Romanos capítulo 26, Ele interpreta os nossos gemidos inexprimíveis para Deus. Muitas vezes não temos palavra para expressar as nossas condições. A nossa alma muitas vezes não consegue expressar, mas o Espírito, o amigo Espírito Santo, interpreta a Deus os nossos gemidos. Aleluia. Jesus certo dia disse em um dos seus evangelhos, dizendo: não vos deixarei o que, irmãos? Mas vos enviarei o que? O Consolador. Aleluia. O apaziguador. Aquele que tem o papel de
passamos por necessidades, por tribulações, por situações difíceis, mas fique certo de uma coisa, que você conta, sim, conta com a atuação, com a manifestação do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade está entre nós e te ajudará a você a avançar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que continuemos servindo a Deus e tendo a consciência que Deus agiu por meio do Espírito Santo lá na antiga aliança e age hoje, estando nós neste novo pacto. Amém? Ore por nós, para que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso diácono Wilson, quem vai logo ao seu domingo, e logo após nós estaremos encerrando o trabalho desta noite. Saudando a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmão, pela palavra pregada nesta noite, precisamos de Deus, vamos louvar o Reino em nome de Jesus. Agradecendo a Deus, chegamos um pouco tarde devido ao trabalho, os afazeres, mas chegamos aqui em nome de Jesus. Acredito que Deus irá recompensar a cada um que chegou aqui, porque a gente não depende de quantidade. Deus ele olha somente qualidade. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, diz: ali eu vou estar, eu estarei lá. Não precisa de muita coisa, só basta ter 2 ou 3. No nome de Jesus, ele se faz presente, como fez aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos adorar a Deus. Só mais um. Glória ao nome do Senhor. Eu senti, eu vi chegar a mim, o Espírito Santo mudou meu jeito de
Porque o inimigo veio e semeou. Mas os discípulos chegaram assim e se arranca. Pode arrancar, mas Deus lá no céu já se arranca não. Deixa crescer. Deixa passar o tempo. Deixa o tempo passar. E o tempo passar você vai saber que não é. Eu estava vendo uma reportagem. Pegaram dois caras no Vinícius e no Renato. Dois caras assim, pegaram dois caras de trigo. E o Jorge, pô, pegou um lado assim, ninguém podia enxergar. E sabe o que fizeram? Pegaram assim, olha, você está vendo? Não tem como distinguir que é trigo que é joio. Mas ele pegou o trigo assim, de repente pegou o joio, pegou assim o joio. Não ficou nada. Mas quando ele pegou o trigo, irmão Vinícius, quando ele fez assim, bateu assim e soprou. O vento, irmão, soprou. Aí quando a palha. Mas quando ele olhou, não. Estava cheio de grana. Seja trigo. Seja trigo. Porque Deus vai abençoar, irmão. Deus vai fazer assim. E quer saber o que ele vai sobrar? Tem tanta gente fazendo tanta coisa para Deus, tanta obra para Deus, tanta trabalho social para Deus, mas Deus vai fazer assim. Eu quero saber o que vai sobrar. Mas irmão, ele mandou dinâmica, ele mandou cheiro. O que foi que aconteceu? Estava só como um trigo, estava só como um joio no meio da igreja. Digo isso com sabedoria. Essa palavra é para mim, não é para você, não é para mim. Porque quando chegar o dia, Deus vai assim. Eu quero saber o que vai sobrar. Eu sinto dizer essa palavra para mim e para você. O que é que você tem sido na minha casa? Mas eu tenho que botar essa visão para a obra de Deus, irmão. Se a gente olhar para as coisas que a gente vê por aí, a gente desiste de Deus. Se você soubesse que cada um gosta de passar, mas está muito em pé. Mas é Deus que tem sustentado. Agora, guarda essa palavra. Deus vai fazer assim. Aleluia. Vai saber o que é que vai sobrar. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tenho que dizer, irmão. Quando Jesus manda dizer, tem que falar, porque ele tem um nome tão grande de pagar por isso. A gente já paga por isso, né, Deus? E eu vou pagar mais, pago não, irmão. Como Deus manda dizer, digo. Amém, meus irmãos? Então, possamos dizer assim, Jesus pode ser diga aqui. É o mesmo Deus, sabe? Graças a Deus, por tudo, deixa Deus de graça a doido. Eu passava todo o tempo sentado, escutando a palavra. Quando eu vim falar do Espírito Santo, é tão bom. A nossa alma se alegra. Quem não se alegra com a palavra dessa, peça a Deus para Deus ressuscitar. Olha, Jesus. Mas nessa noite nós temos que agradecer a todos que chegaram, os que não puderam vir. Nós só temos que agradecer a Deus pela palavra. É só botar em prática aquilo que nós aprendemos hoje, que tudo é para a glória de Deus. Nosso diálogo com Wilson, ele vai trazer os avisos e desde já também vai orar, agradecendo a Deus pelo trabalho desta noite. Nosso irmão Deus, nosso diálogo está passando por nossa comunidade. Meus amados irmãos, nós queremos informar para os irmãos que amanhã nós teremos aqui o bazar, é o dia todo aqui, horário integral, aqui as irmãs. Lembrar também, além do bazar, na semana que vem nós vamos ter um culto evangelístico lá no Alto Nascente e o material do Sodom ainda não está completo. É isso? Então, os irmãos que puderem contribuir, os irmãos que puderem ajudar, procure ali a irmã Zama, né, a irmã Ciene, a irmã Késia, enfim, os irmãos que estão responsáveis, as irmãs que estão responsáveis por este sopão, né?
sábado. Então, domingo à noite nós teremos culto aqui a partir das 19 horas. Também na tarde do domingo, também a campanha também vai estar saindo a campo. Meus irmãos, fiquem de pé para nós agradecermos o trabalho em nome de Jesus. Queremos agradecer aqui a presença de todos, através aqui do nosso dirigente, também a presença aqui do nosso diácono Vinícius, que foi o preletor da noite e deu essa rica palavra através das portas do céu. E na próxima semana continua a série de estudos. Você não pode deixar de aproveitar para aprender a palavra do Senhor. Vai estar aqui o servo do Senhor escalado para poder continuar os estudos da parte do Espírito Santo, da parte de Deus. Amém? Nosso diácono Vinícius está lembrando que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, vai ter uma palestra para. Olha aí. A partir das 19 horas. Então, a partir da manhã, ensaio para as crianças, ali com a irmãzão ali, presente em nome de Jesus. E a partir das 19 horas, amanhã à noite, vai ter a palestra exclusiva para as mães. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus pelo trabalho em nome de Jesus. Quem mais necessita de oração? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos glória, te damos graça, te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, meu Deus, por todos que aqui tiveram, meu Deus.